Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições, meu nome é Leonardo e hoje vamos para o estudo 23, cujo assunto será Anticristo líder mundial? Será? Apocalipse 13, versículos 7 a 10, que diz assim. Versículo 7, sua peleja contra os santos. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Versículos 8, 9 e 10. Extensão do seu reino, limitado aos 10 reinos dentro do Império Romano. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui estão a paciência e a fé dos santos. A palavra de Deus está escrita. Muito bem, explicando o texto. Esse trecho de Apocalipse 13, versículos 7 a 10, é riquíssimo em linguagem simbólica e recursos expressivos típicos do gênero apocalíptico. Então vamos identificar e explicar as principais figuras de linguagem presentes. Tem que se estudar. Simbolismo, metáfora. Uso de imagens figuradas como cordeiro ou livro para representar realidades espirituais e verdades profundas. É a base do texto. Fazer guerra aos santos e vencê-los não se trata apenas de guerra literal, mas simboliza perseguição espiritual, política e religiosa contra o povo de Deus. Livro da vida do Cordeiro. O livro é simbólico, representa registro divino dos salvos. Cordeiro que foi morto, referência a Cristo como sacrifício. Cordeiro é uma metáfora de Jesus como oferta redentora. A próxima, hipérbole, linguagem exagerada. Exagero intencional para enfatizar a amplitude ou intensidade de algo, como domínio sobre toda a terra. Poder sobre toda a tribo, língua e nação. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esse todo, essa palavra, não precisa ser absolutamente matematicamente, mas expressa alcance global e domínio massivo. Presta atenção. Metonímia. Substituição do todo por partes ou categorias. Tribo, língua e nação. Representando toda a humanidade. Tribo, língua e nação representam a humanidade inteira usando partes, categorias para indicar o todo. Antítese, ou seja, contraste. Contraste entre dois grupos opostos para destacar uma verdade. Perdidos versus salvos. Há um contraste claro entre dois grupos. Todos os que habitam na terra versus os que estão escritos no livro da vida. Mostra a oposição entre os que seguem o sistema maligno e os que pertencem a Deus. Paralelismo, estrutura repetitiva. Essa estrutura é a repetição de estruturas semelhantes para reforçar uma ideia ou princípio. Como aqui, ó. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Estrutura repetida que reforça a ideia de justiça retributiva. Vocês nunca ouviram isso, né? Isso quer ensinar, meus amigos. Lei de causa e efeito, provérbio. Lei de causa e efeito, provérbio, é uma expressão de um princípio moral onde ações geram consequências correspondentes. Essa mesma frase funciona como um princípio
Quem prende será preso. Quem mata morrerá. Expressa um tipo de lei moral divina semelhante a um provérbio. Imperativo, exortação, chamado direto à atenção e resposta espiritual ao ouvinte, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Chamado à atenção espiritual. Não é sobre ouvir fisicamente, mas compreender espiritualmente. Linguagem proverbial. Forma de ditado sábio que transmite verdades universais de maneira concisa. O trecho do cativeiro e espada tem forma de ditado sapiencial, comum na Bíblia. 9. Ironia implícita, leve. Aparente vitória que no contexto maior revela-se temporária ou ilusória. Há uma tensão implícita. A besta vence os santos, mas no contexto geral do Apocalipse, essa vitória ela é temporária. Isso cria uma ironia. Parece vitória, mas é derrota futura. Imagem dramática. Construção de cenas fortes e visuais para causar impacto emocional e espiritual. Então o texto cria uma cena forte. Guerra, domínio, perseguição, adoração universal. Tudo isso constrói uma visualização intensa e impactante, típica do estilo apocalíptico. Apelo à perseverança, linguagem exortativa. Convite à fidelidade, resistência e firmeza diante das dificuldades. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Não é apenas informativo. É um chamado para resistência, fidelidade e perseverança. Então, esses versículos combinam simbolismo profundo, linguagem universal e intensa, estruturas repetitivas, contrastes espirituais e exortações diretas. Tudo dentro do estilo apocalíptico, que usa imagens fortes para transmitir verdades espirituais e não apenas eventos literais. Muito bem, então a partir de agora vamos disciplinar a matéria. Pois bem, e se uma das profecias mais temidas da Bíblia estiver sendo interpretada de forma errada? E está, por causa de apenas uma palavra. A palavra todos. Muito bem. Parece simples, mas não é. Apocalipse diz que a besta teria poder sobre toda a tribo, língua e nação. Mas será que isso significa literalmente cada pessoa do planeta? Ou será que estamos lendo com olhos modernos algo que foi escrito com linguagem simbólica? Porque se todos, nem sempre significa todos. Então o cenário muda completamente. E a pergunta que você não pode ignorar é: você está entendendo o texto ou apenas repetindo o que sempre ouviu? O anticristo vai dominar o mundo inteiro? Será? Essa é uma das perguntas mais assustadoras e debatidas. Ele terá poder sobre todas as tribos, línguas e nações? Todos vão adorá-lo? A resposta parece simples, mas não é. Porque tudo gira em torno de uma única palavra: todos. Então, será que todos significa literalmente cada pessoa viva na Terra? Ou será que estamos interpretando errado? Ou melhor, muitos aí. E se eu te dissesse que esse todos pode ser muito mais limitado do que parece? Pois bem. Então, quando nós olhamos com atenção, com dedicação, percebemos que esse domínio pode estar ligado a algo específico.
os 10 reinos do antigo Império Romano. Ou seja, todos, pode não ser o mundo inteiro, e não é, mas sim todos dentro de um sistema específico de poder. Isso muda completamente a forma como entendemos a profecia. E agora a pergunta é, você está interpretando esse texto de forma correta ou da forma mais comum, da forma mais fácil? Porque precisa de dedicação e estudo, não de repetição. E se tudo que você ouviu sobre o anticristo estiver errado? Muita gente acredita que ele será um ditador mundial, governando absolutamente todos os países, inclusive as Américas, a Oceania, tudo. Mas a própria Bíblia diz outra coisa. Existem detalhes nas Escrituras, amigos e amigas, que a maioria ignora e eles mudam completamente essa interpretação. Tudo começa com uma palavra, todo. Em Apocalipse 13, fala-se que ele teria poder sobre todo mundo. Mas será que todo significa literalmente o planeta inteiro? Não necessariamente. Existe uma figura de linguagem, olha aí, a da gramática. Existe existe uma figura de linguagem chamada sinédoque, quando todo significa apenas uma parte ou vice-versa. E isso aparece várias vezes na Bíblia. Exemplo, no dilúvio, Deus disse que toda a carne morreria, né? Mas Noé e sua família sobreviveram. Em Jericó, diz que todos foram destruídos, mas Raabe foi poupada. Diz que todo Israel fez algo, quando na verdade era só uma parte. Eu poderia citar inúmeros outros versículos. Percebe o padrão? Todo nem sempre significa 100% de tudo. E fica ainda mais forte quando olhamos para os impérios da história. Babilônia, Grécia e Roma foram descritos como dominando toda a terra, mas nunca governaram o mundo inteiro. Nunca chegaram às Américas, nem a grande parte da África, Ásia, Oceania ou outras regiões. Ou seja, todo significa todos dentro daquele sistema de poder, não o planeta inteiro. E então agora vem a grande virada. Quando o Apocalipse fala que esse anticristo terá poder sobre todos, está se referindo a um domínio limitado, não global. E isso desmonta a ideia de um governo mundial absoluto, como muitos ensinam hoje. Eu diria uns 98% dizem isso, tá? E isso é aterrador. Então, a pergunta é, você está interpretando a Bíblia pelo senso comum ou pelos próprios padrões que ela apresenta? Continuando. Será que estamos interpretando errado uma das profecias mais temidas da Bíblia? Então, como eu disse, centenas de exemplos mostram algo que quase ninguém percebe. Centenas. A palavra todos nem sempre significa todos literalmente. E isso muda tudo, meu caro amigo e amiga. Porque se você interpretar Apocalipse 13 ao pé da letra, você vai chegar à conclusão de que esse anticristo governará cada pessoa do planeta e matará todos que não aceitarem a marca da besta. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Vamos pensar um pouco. Impérios foram descritos como dominando toda a terra, mas não dominaram. João não batizou literalmente todo mundo. Paulo disse que o evangelho alcançou todo mundo,
quando claramente não alcançou, nem hoje. Então surge uma questão inevitável. Se tomarmos tudo ao pé da letra, teremos que dizer que esses escritores estavam errados. Errados. Mas isso faz sentido? Vamos chamar os autores bíblicos de falsos? Descartar o que eles escreveram? Ou será que estamos ignorando algo essencial? A Bíblia usa linguagem humana cheia de figuras de expressão, assim como nós usamos todos os dias. Então, quando alguém diz, todo mundo está falando disso, presta atenção. Todo mundo está falando disso. Você sabe que não significa literalmente o planeta inteiro. Então, por que ao ler a Bíblia muitos esquecem disso? A verdade é simples, mas profunda. Não devemos forçar uma interpretação literal onde o próprio texto aponta para a linguagem figurada. E isso muda completamente a forma de entender esse anticristo. Você está entendendo errado quando a Bíblia diz todos? Pensa comigo por um segundo. Se alguém chega para você e diz, deixa eu pegar um exemplo aqui, todo mundo está falando desse assunto hoje. Você acha mesmo que cada pessoa do planeta está falando disso? É óbvio que não. Você entende na hora. Isso significa que muita gente está comentando sobre este assunto. Não literalmente todos no planeta inteiro. E é exatamente assim que essa palavra funciona em muitos textos. Inclusive quando aparece em contextos mais sérios. Todos pode ser intensidade, não totalidade. Intensidade, não totalidade. Então você entende automaticamente. Isso significa muita gente, não literalmente todo mundo. Agora olha isso. Se um país criasse uma lei dizendo toda tribo, língua e nação deve se registrar, você pensaria que isso vale para o planeta inteiro? Não. Você entenderia que vale apenas para quem está debaixo daquele governo. E é exatamente aqui que muita gente erra ao ler a Bíblia. Quando o texto diz todos os que habitam na terra, isso pode não significar o mundo inteiro, tome tento disso. Mas sim todos dentro de um sistema específico de domínio. Percebe o impacto disso? A interpretação muda completamente, drasticamente. Porque a Bíblia está usando linguagem comum do jeito que qualquer pessoa usa no dia a dia. Quando diz todos os homens e mulheres, não está falando de cada ser humano do planeta, mas daqueles que fazem parte daquele contexto. Deu para entender? E isso levanta uma pergunta séria. Será que você está lendo essas profecias de forma literal demais? E ouvindo essa turma aí? E perdendo o que o texto bíblico realmente quer dizer? O segredo está em saber quando todos é realmente todos. Vejam bem. Eu diria que essa é a chave que quase ninguém percebe. A Bíblia não se contradiz, mas ela exige algo de você, discernimento. Porque nem sempre todos significa exatamente a mesma coisa. Em alguns casos é literal, sem exceção, sem limites, como quando está escrito. Deus quer que todos os homens se salvem. Aqui não resta dúvida, aqui tem dúvida. Ou melhor, não tem dúvida. É todos literalmente. Mas agora olha o outro lado.
Quando lemos que todos iam até João para serem batizados, sabemos que isso não aconteceu literalmente com cada pessoa. Então o que significa? Significa um grande número de pessoas dentro daquele contexto. E é aqui que entra o ponto mais importante. Pois bem, o próprio texto e outras passagens mostram quando todos é absoluto e quando é relativo ao contexto. Ou seja, a Bíblia já te dá a resposta, mas você precisa ler com atenção. Mas agora pense nisso. Quantas interpretações erradas surgem simplesmente porque alguém forçou um todos literal onde o próprio texto não permite? A verdade é simples, mas poderosa. Não é só ler, é entender como a linguagem está sendo usada. E se o poder do anticristo não for mundial como você sempre ouviu? Presta atenção nisso, porque vai mudar completamente a sua visão. Ao longo da Bíblia, Deus usa termos como toda a terra, todos os povos. Mas quando analisamos de perto, percebemos algo surpreendente. Esses termos muitas vezes se referem a uma grande parte, não ao planeta inteiro. Foi assim com grandes impérios do passado. Eles foram descritos como dominando tudo, mas na prática governaram apenas regiões específicas. Então por que seria diferente com esse anticristo? Se a própria Escritura já mostrou esse padrão, faz muito mais sentido entender que o seu domínio também será limitado. E fica ainda mais claro quando olhamos aos detalhes. O texto aponta diretamente para algo específico. 10 reinos que surgirão dentro dos limites do antigo Império Romano. Nós estudamos no vídeo anterior, no estudo 22. Não é o mundo inteiro, é um bloco de poder bem definido. Esses 10 reis entregam sua autoridade à besta. Eles governam juntos, eles lutam contra Jesus e no fim são vencidos. Percebe o que isso significa? A profecia não está descrevendo um domínio global absoluto, não, mas sim um sistema concentrado de poder, forte sim, mas limitado. E aqui está o ponto mais importante. Se o próprio texto limita quem está com ele, então não faz sentido expandir esse todos para o mundo inteiro. A Bíblia já definiu o alcance. Então a pergunta é, você vai seguir o que o texto realmente diz ou o que a maioria costuma interpretar e repetir? Pois bem, a besta tem 10 chifres, então por que dizem que ela domina o mundo inteiro? Pense por um instante. Se a própria profecia diz que são 10 chifres, e que esses chifres representam 10 reis sobre 10 reinos, então esse é o limite do poder. Não é o planeta inteiro, não. É um sistema específico. Isso muda completamente a interpretação. Quando o texto fala toda tribo, língua e nação, não está falando de todos os povos da terra, mas sim dos povos que fazem parte desses 10 reinos. E fica ainda mais claro, todos que adoram a besta, são muitos, mas dentro desse sistema. Todos que recebem a marca são cidadãos sob esse governo. Ou seja, trocando em miúdos, não é um domínio global absoluto, é um domínio regional, porém extremamente poderoso.
E tem mais. O texto indica que haverá uma lei obrigando a adoração e a marca sob pena de morte. Mas presta atenção, olha o detalhe que quase ninguém percebe. Nem mesmo diz que isso será aplicado perfeitamente, né? Nem dentro desses 10 reinos. Agora conecta isso com a profecia. Em Daniel 7, vemos a mesma imagem. Uma besta com 10 chifres e de dentro dele surge um chifre pequeno. Isso mostra que tudo acontece dentro do mesmo sistema, tudo está limitado à mesma estrutura de poder. Nada aponta para um domínio mundial total. Nada. Então por que tanta gente insiste nisso? 98% insiste nisso. Talvez porque é mais impactante, mas não necessariamente mais fiel ao texto. Então a pergunta é, você vai interpretar, vai continuar interpretando pela lógica popular ou pelos detalhes que a própria profecia revela? Daniel viu algo que quase ninguém entende completamente. Daniel viu. E quando Daniel observa aquela visão assustadora, o quarto animal, os 10 chifres, ele fica intrigado, ele quer entender. E então algo impressionante acontece. Ele vê um chifre pequeno surgindo do meio dos 10 chifres, não é o mundo inteiro, dentro do mesmo sistema, mas não para por aí. Esse chifre pequeno arranca 3 dos outros, faz guerra contra os santos e parece vencer por um tempo, só que existe um limite. A visão mostra que tudo isso acontece até um momento específico, até que Deus intervenha. E 3 eventos decisivos acontecem. Quais são eles? O ancião de dias estabelece o juízo, o filho do homem recebe o reino e os santos passam a governar. Agora presta muita atenção nisso. Nada disso aconteceu ainda. Os santos ainda não governam o mundo. Esse sistema ainda não foi destruído. Esse governante ainda não surgiu plenamente. Ou seja, tudo isso ainda é futuro. E isso leva um futuro não muito longe. E isso leva a uma conclusão inevitável. O chifre pequeno, esse líder que enfrenta os santos, ainda vai aparecer. Mas dentro de quê? Dentro do mesmo cenário. Os 10 reinos ligados ao antigo Império Romano. E o texto é extremamente específico. Ele será diferente dos outros, derrubará 3 reis, falará contra Deus, perseguirá os santos, tentará mudar leis e tempos. E terá um tempo limitado, 3 anos e meio. Mas o final já está determinado. O juízo virá, o domínio dele será destruído e o reino será entregue aos santos para sempre. Então, não é apenas uma história simbólica. Trata-se de uma sequência profética com começo, meio e fim. Então a pergunta é, você está prestando atenção nos detalhes ou só interpretação popular? Só 10 reis, não o mundo inteiro. Você percebe o impacto disso? A maioria imagina um domínio global absoluto. Mas o texto aponta para algo muito mais específico. A profecia é clara. Apenas 10 reis entregarão seu poder à besta. Apenas 10 reis. Não são todos os governos do planeta. São 10 e mais. Esses reis governam junto com a besta por um período limitado. 42 meses, não anos, meses. Não é permanente e não é infinito. Agora conecta isso com o que foi revelado em Daniel.
Esses 10 reinos surgem do mesmo sistema antigo, o antigo Império Romano. Ou seja, quando chegar o momento em que a besta exigir adoração obrigatória e a marca sob pena de morte, isso acontece dentro de um cenário bem definido. Os 10 reinos ligados a esse sistema, não o planeta inteiro, mas sim um bloco de poder extremamente forte e organizado. Isso muda tudo. O alcance é real, porém limitado. O controle é intenso, mas localizado. O tempo é curto, contudo decisivo. E agora vem a pergunta que não quer calar. Se o próprio texto limita quem entrega poder à besta, por que tanta gente insiste em um domínio mundial total? Só você abrir a internet aí que você verá. Já teve até pesquisa. O anticristo vai governar o Brasil? O anticristo vai vir aqui em cada cidade da zona da Mata Mineira? Ele irá vir em cada município aqui da região serrana do Rio? Isso é uma tolice histriônica. Essa ideia é repetida o tempo todo. Mas será que ela realmente vem da Bíblia? Então vamos direto ao ponto. Se o texto diz que o poder da besta está ligado a 10 reinos, e que esses reinos surgem do antigo Império Romano, então existe um limite claro. E isso levanta uma pergunta inevitável. O Brasil faz parte desse território? Ou qualquer país fora desse sistema, como Austrália, Nova Zelândia, Costa Rica, Paraguai e outros? Não! Então por que tantos insistem que o domínio será mundial absoluto? Se Deus foi específico ao dizer, são 10 chifres, são 10 reis em uma região definida. Por que tentar expandir isso para o planeta inteiro? Isso não seria forçar o texto? É óbvio que sim. E é mais fácil ficar imitando o que o outro está falando. Estudar que é bom nada. Mas a verdade é que muita gente simplesmente repete o que ouviu sem nunca parar para conferir o que o texto realmente diz. Muita gente age como eco em uma montanha, só repetindo o que ouviu, como papagaios, que falam sem entender, ou como um efeito dominó onde uma peça empurra o outro sem questionar. Repetem, mas não param para conferir o que o texto realmente diz, não entendem gramática, figura de linguagem. E a própria profecia reforça isso. Está escrito que muitos países cairão, mas não todos. Alguns escaparão, outros resistirão. Países próximos ao centro do conflito já são mencionados como fora desse domínio. Então agora pensa, se regiões próximas já escapam, quanto mais países distantes, separados por oceanos, que nunca fizeram parte desse sistema, e fica ainda mais forte. Há um momento em que nações do Oriente e do Norte se levantam contra esse poder. Ou seja, nem todos estarão sob o controle dele. Haverá resistência, haverá conflito, e tem um detalhe que quase ninguém fala. Mesmo dentro desse sistema, haverá pessoas que não terão a marca, não aceitarão a marca, e ainda assim não serão mortas imediatamente. Leiam. O cenário final mostra sobreviventes de várias nações após a queda desse sistema. Então, meus amigos e amigas, o quadro real é muito diferente do que muitos imaginam e falam por aí. Não é um domínio mundial absoluto, não é controle total de todos os países, não é uma unanimidade global. É um poder forte, concentrado, mas limitado ao que foi revelado na Bíblia.
Agora a pergunta mais importante: você vai acreditar no que o texto realmente diz ou em interpretações que vão além dele? Muito bem. E se nem todos receberem a marca da besta, nem mesmo dentro do sistema do anticristo? Isso contradiz muita coisa que você já ouviu, mas olha o que o próprio texto revela. Mesmo nos reinos sob o domínio dele, há um detalhe surpreendente. Nem todos terão a marca. E nem todos serão mortos. Como isso é possível? Vamos a um exemplo direto. O Egito é citado como dominado por esse poder. Mas ainda assim haverá egípcios no futuro reino. E isso prova algo forte. Eles não receberam a marca. E também não foram destruídos. Porque o próprio texto afirma: quem recebe a marca não escapa do juízo. Então, o que realmente acontece? Muito bem. O anticristo, esse anticristo cria uma lei. Obriga a todos a adorá-lo, obriga a todos a receber a marca sob pena de morte. Mas existe um problema. O mundo real não funciona assim. Né? Ele estará em guerra com nações do norte, com nações do oriente, e terá pouco tempo, 3 anos e meio apenas, e tampouco terá logística. Resultado? Essa lei não será aplicada de forma perfeita. Na prática, o que acontece? Algumas regiões conseguem escapar, autoridades locais podem falhar, pessoas encontram formas de burlar a lei, o sistema, como é feito hoje. Lugares isolados nem são alcançados, montanhas, desertos, regiões rurais. Muita gente simplesmente ficará fora desse controle direto. E agora vem a parte que poucos consideram. Mesmo que alguém defendesse um domínio global, seria praticamente impossível aplicar uma lei assim no mundo inteiro em tão pouco tempo, 3 anos e meio, além de não ter ou terá logística. Impossível. Pensa nisso. Tribos isoladas, regiões remotas da Ásia, interior da África, partes da América do Sul, ilhas nos oceanos. Muitas dessas pessoas nem sequer ouviriam falar disso, quanto mais serem forçadas a obedecer. Então o cenário real é muito mais complexo do que parece. Existe poder, mas não controle absoluto. Existe imposição, mas não alcance total. Existe perseguição, mas não unanimidade. Nem todos receberão a marca, nem todos serão dominados. A grande pergunta: você prefere uma interpretação simplificada ou a realidade completa que o próprio texto revela? E se milhões de pessoas nunca nem ouviram falar do anticristo? Parece improvável, né? Até você parar para pensar de verdade. Hoje, com internet, satélites, redes sociais, ainda existem milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E gente que nem conhece grandes eventos da história. Então agora imagina isso acontecendo em apenas 3 anos e meio. A lógica é simples e poderosa. Se nem Deus presta atenção, se nem Deus, nem Jesus Cristo, nem os anjos,
nem os verdadeiros apóstolos, nem o Espírito Santo, nem a igreja com toda a autoridade, verdade e poder alcançaram literalmente cada pessoa da terra em 2000 anos? Como, meu amigo e minha amiga? Como alguém conseguiria dominar o planeta inteiro em apenas 3 anos e meio? Como? Acorda, meu amigo, acorda, minha amiga. Pensa, raciocina. Faz sentido isso? Ou será que estamos aceitando uma ideia que parece forte, mas não se sustenta quando nós realmente analisamos? Se em 2000 anos o evangelho não alcançou todo mundo, não alcançou. Como alguém dominaria o planeta inteiro em tão pouco tempo, 3 anos e meio? Parem de dar glória para o Satanás. E o próprio texto aponta para um detalhe crucial. Esse domínio está ligado a uma região específica. O território do antigo Império Romano, ou seja, norte da África, Europa, parte do oeste da Ásia, Oriente Médio. Não é o mundo inteiro. E quando você olha para o que vem depois, fica ainda mais claro. Mesmo no reino de Cristo, haverá povos que ainda não conhecem plenamente a verdade. Haverá. Pessoas terão que ser ensinadas. Nações irão até Jerusalém para confirmar. Muitos só então vão reconhecer o que está acontecendo. Isso revela algo profundo. Nem todos participaram dos eventos anteriores. Nem todos estavam sob o mesmo sistema. Acorda. Pensa. Agora pensa comigo com atenção. Tome atento. Se o mundo inteiro estivesse sob o controle de um único poder, todas as nações estariam do mesmo lado. Mas não estão. Há uma separação clara. Os que rejeitaram, isso prova que nem todos estavam alinhados com aquele sistema. O cenário real é outro. Existem regiões que nem vão ouvir falar, povos que não vão participar e nações que terão respostas diferentes. E isso quebra a ideia de um controle global absoluto. E aqui vai a pergunta que fica na mente. Se nem hoje o mundo inteiro está conectado à mesma verdade, por que acreditar que estará sob um único domínio em tão pouco tempo? O pessoal está muito mal. Existe um momento decisivo na história que muda tudo. Né? Não é simbólico, não é gradual, é direto, poderoso e inevitável. Acontece logo após os últimos 3 anos e meio da tribulação, quando o cenário chega ao seu ponto mais crítico. Esse anticristo estará no auge do poder, tentando destruir completamente o povo judeu. E então o céu se abre. Jesus Cristo volta, não sozinho, mas com os exércitos do céu. E é nesse momento que acontece algo impressionante. Uma batalha decisiva, um confronto direto, um único dia que define tudo. É o Armagedon. De um lado, esse anticristo, seus exércitos, seu sistema. Do outro, Cristo, seus exércitos celestiais, o poder de Deus. E o resultado? Não é uma guerra longa. Não é uma disputa equilibrada. É o fim de um sistema e o início de um reino eterno. Cristo estabelece seu domínio na terra. Na terra. O poder do anticristo é destruído e começa um novo tempo. Isso não é apenas uma narrativa. É o clímax de tudo que foi anunciado.
A pergunta é simples: você está preparado para o momento em que tudo isso acontecer? O que acontece logo depois da batalha de Armagedon vai te surpreender. A maioria para na batalha, mas o que vem depois é ainda mais impactante. Após aquele único dia decisivo no vale de Megido, Jesus não apenas vence, ele reúne as nações sobreviventes. E então acontece algo solene. Um julgamento, aí sim, um julgamento global. E qual será o critério? Como essas nações trataram os irmãos de Cristo, o povo judeu? E aqui vem a revelação surpreendente entre essas nações. Haverá pessoas chamadas de benditas, que herdarão o reino. O que isso prova? Elas não receberam a marca da besta. Elas não foram mortas por rejeitá-la. Elas sobreviveram. E tem mais. Essas pessoas não vêm só de fora. Algumas vêm de dentro do próprio sistema do anticristo. Ou seja, nem todos estavam sob o controle total dele. Agora pensa comigo. Se todos estivessem dominados, como alguém ajudaria o povo judeu? Como alguém resistiria ao sistema? Não faria sentido. Porque o objetivo da besta é claro: ser adorada e destruir Israel. Mas esse plano falha. Com a volta de Jesus, tudo muda. O sistema é interrompido, o domínio não se completa, nem mesmo todas as regiões são conquistadas. Isso desmonta a ideia de controle global absoluto desse anticristo. E o próprio texto dá pistas. Pessoas dizem: quem pode guerrear contra a besta? Mas pensa, se não existissem outros reinos, com quem ela seria comparada? E mais, antes da batalha final, forças espirituais são enviadas para convencer reis da terra a se unirem. Ué, mas por quê? Porque nem todos estavam sob o domínio do anticristo. Nem todos estavam do lado dele. Simples assim. Então, o que vemos de verdade? Um sistema poderoso, mas não total. Um domínio forte, mas não absoluto. Uma mobilização final, porque ainda existem outras nações. E tudo isso leva a uma conclusão inevitável. Se fosse um domínio mundial completo, como o 98% aí diz, não haveria necessidade de convencer ninguém a lutar. A pergunta é: você está vendo o quadro completo ou apenas a versão simplificada que muitos aí repetem? E se o anticristo não tiver controle sobre todos os governos da terra? Isso muda tudo. O próprio cenário mostra algo que muita gente ignora. Existem reis que não estão sob o domínio deles. E sabe o que isso significa? Que ele precisa ir além do poder político. Ele recorre às forças sobrenaturais para convencer outros líderes a se unirem a ele na batalha final. Mas pensa comigo, se ele já controlasse o mundo inteiro, como eles dizem, por que precisaria convencer mais gente? Agora vem um ponto decisivo. Está declarado que todo aquele que receber a marca da besta estará condenado eternamente, sem exceção. Então surge uma pergunta impossível de ignorar. Se todos recebessem a marca, todos estariam condenados. E se todos que recusassem fossem mortos, ninguém sobreviveria. Então quem sobraria para viver no reino de Cristo? Quem?
A própria promessa afirma: haverá nações, haverá povos e haverá gente viva sendo governada por Cristo. Então é lógico concluir, nem todos aceitaram a marca, nem todos foram mortos, nem todos estavam sob esse domínio. E agora vem o ponto que desmonta e desmantela tudo. Se esse tal anticristo, tão endeusado por esses 98% aí, conseguisse alcançar cada pessoa do planeta em 3 anos e meio, ele faria mais do que Deus, Jesus e toda a igreja fizeram em mais de 2000 anos. Isso faz sentido, meu amigo e minha amiga? A conclusão é inevitável. O poder dele é real, mas limitado a uma região específica. Haverá multidões fora desse sistema, pessoas que não receberão a marca, povos que continuarão existindo. Isso inclui muitos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil. O domínio não é global absoluto, não é um controle total do planeta. Deu para entender? Então, para concluir, meus amigos, o estudo de hoje, no final tudo se resume a isso. A Bíblia não erra, mas pode ser mal interpretada como está sendo. Quando você entende que todos pode ser contexto e não totalidade absoluta, toda a profecia ganha uma nova dimensão, o poder continua sendo real, a perseguição continua sendo séria, mas o alcance pode não ser global como 98% aí dizem. Isso não diminui a profecia, isso a torna mais precisa, mais coerente. E talvez o maior perigo não seja o que está escrito, mas como estamos interpretando o que está escrito. Então, meus amigos, agora eu quero saber de você. Você sempre entendeu esse texto como algo global? Ou já tinha essa dúvida? Eu aprendi mesmo, mas depois quando eu estudei com meu pastor e mentor e fui estudar, eu aprendi de verdade. E se esse conteúdo, meus amigos, te fez pensar diferente, curta, compartilha, se inscreva, porque às vezes uma única palavra muda toda a interpretação. Uma pontuação muda tudo. Então, você vai continuar acreditando em um domínio mundial total ou vai considerar o que o próprio texto mostra com clareza? Então, meus amigos, eu me despeço aqui de mais um estudo, lhes dedicando o melhor para você e para os seus, e até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu. E obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado mesmo. E aos que estão comentando também. Valeu.